Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. O nosso assunto hoje é sobre gráfico da função do segundo grau, beleza? Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre este assunto, gostaria já de lhe pedir para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a ficar sabendo, beleza? Então, vamos lá, hein? Seguinte, para a gente poder falar, desse gráfico da função do segundo grau, primeiro eu gostaria de mostrar algumas dicas, para você saber identificar, cada situação, porque daqui a pouco a gente vai poder fazer umas contas, fazer uns cálculos e esboçar ele do jeito completo. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de identificar com vocês as raízes da função, As raízes, no caso aqui da função do segundo grau, elas são duas, tá? Sempre será duas raízes. Ou essas raízes são diferentes, ou essas raízes elas são iguais, tá? Então, lembrando, raízes iguais ou raízes diferentes. Geralmente essas raízes diferentes, elas são identificadas assim, ó. Só para mostrar, Diferentes, que identifiquem dois pontos diferentes. As iguais, elas identificam assim, ó. Elas podem ser interceptadas aqui no eixo X, ó, em um único lugar. Ok? Então, ou elas são iguais ou elas são diferentes. Identificar assim, ó, para ficar melhor, Raízes. Outro ponto importante para a gente identificar no gráfico, da função do segundo grau é o vértice, tá? O vértice ele é identificado formando um par ordenado do x da vértice e do y da vértice. E eu identifico esse vértice no meio aqui da concavidade, ó. Bem no meio da concavidade. Vou colocar assim. Então aqui nós temos, ó, no meio da concavidade, nós temos aqui, ó, x da vértice, que ele é identificado na metade entre as duas raízes, e o y da vértice, tá? O y da vértice ele tem como função definir a profundidade ou a altura que vai ficar essa concavidade, tá bom? Lembrando que essa voltinha aqui, ó, nós chamamos de concavidade. Então, só colocar aqui, ó, vértice, tá? Vértice, tá? E, como eu falei, essa voltinha nós chamamos ela de concavidade. Lembrando que essa concavidade, ela tem de duas formas diferentes. Como é que você vai identificar isso, Lá no coeficiente A, lá da lei de formação, lá existe duas situações que podem acontecer no coeficiente A. Se o coeficiente A, se o coeficiente A for um número, no caso, ó, o coeficiente A for um número maior do que zero, um número positivo, a concavidade vai ficar voltada para cima. Agora, se o coeficiente A for um número negativo, que é um número menor do que zero, vou colocar aqui, ó, menor do que zero, essa concavidade aqui, ela vai ficar voltada para baixo. Tá bom? Então é só olhar. Olhou o coeficiente A. Se o coeficiente A é um número positivo, a concavidade será voltada para cima. Se o coeficiente A for um número negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Ok? Não se esqueça, vou deixar um videozinho aí também na descrição, tá? Que fala sobre a análise dos coeficientes. Lá eu falo sobre qual é a função do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C. Tá? Lá vai estar destacado nos mínimos detalhes sobre a função de cada um. Beleza? Vamos lá então. Primeira etapa, até coloquei aqui uma ideia, Construa o gráfico da função do segundo grau, usando essa seguinte lei de formação aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Existem outras formas simplificadas, de esboçar o gráfico. Mas eu quero mostrar para vocês do jeito completo, usando fórmula de delta, de Bhaskara, para descobrir as raízes, e usar também a fórmula do x da vértice e do y da vértice para descobrir o vértice, tá? Então, vamos lá, Primeira etapa é trabalhar utilizando a fórmula de delta, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente usa esse resultado do delta para colocar na fórmula de Bhaskara e usamos também para colocar na fórmula do y da vértice,
ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os coeficientes, né? Como a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, então na análise dos coeficientes nós temos o seguinte, ó. O coeficiente A é igual a 1, né? O coeficiente B, no caso ali, ó, é menos 4. E o coeficiente C, na situação, ele é o 3 positivo. Vou pegar esses valores e vou colocar na fórmula do delta, tá? Então nós temos o seguinte, ó. Delta é igual, o coeficiente B ali, ó, ele é o menos 4, então ele vai ficar menos 4 ao quadrado. Nós temos também o menos 4, que já é da fórmula. Nós temos o coeficiente A, que é 1, é só substituir, ó. E o coeficiente C, que é 3. E aí que agora é só resolver a situação, ó. Então, ó, menos 4 ao quadrado, ele é menos 4 vezes menos 4, né? Que vai dar 16 positivo, né? Porque menos com menos vai dar mais. Agora nós vamos pro lado de cá, ó. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Lembrando que nós temos também o jogo de sinal, né? Que menos com mais é menos. E menos com mais, de novo, vai ser menos. Então ele vai ser menos 12. Agora é só resolver essa subtração. Nós temos aí o seguinte, ó, 16 menos 12 vai ser 4, ok? Lembrando, quando delta é um número maior do que zero, nós teremos duas raízes diferentes, tá? Então o resultado lá de Bhaskara vai ser duas raízes diferentes, tá? Então vamos colocar, ó, desse jeito aqui, ó. Usar agora a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara é o seguinte, ó, x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E aí é só substituir, ó. X é igual, o b da situação é o menos 4, o menos do b, né, do coeficiente b com o menos da fórmula, ele fica mais, né? Mais e menos, o delta que nós encontramos é 4. Ah, então ele vai ficar assim, ó. É raiz quadrada, né, de 4 dividido por 2 vezes a. O a, no caso, é 1. Agora é só resolver, ó. X é igual a 4, mais e menos a raiz quadrada de 4, que vai ser 2, dividido por 2 vezes 1, né? Que no caso é 2. Agora é só fazer uma conta de mais e uma conta de menos, né? Então ele fica, ó, x'1 vai ser 4 mais 2 dividido por 2, né? Que no caso 4 mais 2 vai ser 6, que dividido por 2, né, vai ser 3. O x'2 vai ser 4 menos 2 dividido por 2, tá? Então 4 menos 2 vai ser 2, que dividido por 2 vai ser 1, tá? Então os valores das raízes que vai interceptar lá no eixo x vai ser o 1 e o 3. Agora nós vamos descobrir o x da vértice e o y da vértice. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Como é pequeno, né? Então é só colocar assim, ó. X da vértice, a fórmula é menos b dividido por 2 vezes a. E aí é só substituir, ó. X da vértice é, no caso, o coeficiente b é menos 4, então menos do coeficiente b mais o menos da fórmula, menos com menos é mais. Então fica 4 positivo, dividido por 2 vezes a. No caso, ó, é 2 vezes, no caso, o 1, que é o coeficiente a, né? Que ele vai ficar 4 dividido por 2, né? Que vai dar 2. Lembrando, né? Uma observação muito importante, né? Que o x da vértice, ele é a metade do caminho entre o resultado das duas raízes, né? Sempre vai ser assim. No caso aqui, ó, ele deu, no caso das raízes, foi 1 e 3, então a metade do caminho é 2. Então a conta está 100% correta. Agora, nós vamos colocar o y da vértice, né? Ele que define aquele ponto de mínimo e ponto de máximo, né? Referente ao vértice. Então, y da vértice, né? Fórmula do y da vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. E aí é só substituir, ó. Y da vértice vai ser, o delta que nós encontramos é 4 positivo. Então, mais com menos da fórmula, né? Vai ser menos 4 dividido por 4 vezes a. O a que nós encontramos é 1, que vai ser, ó, menos 4 dividido por 4, né? Menos 4 dividido por 4 vai ser menos 1, né? Porque menos com mais é menos.
tá? Agora a gente vai pegar esses valores e vai jogar no plano cartesiano, tá? Para formar a nossa parábola. Então a primeira coisa que nós vamos identificar ali são as raízes. Lembrando que as raízes são identificadas no eixo X, tá? Então, ó, as raízes vai ser 1 e 3, tá? Então eu vou lá no 1, marco uma bolinha, vou aqui no 3 e marco outra bolinha. Agora, nós temos aqui, ó, o X da vértice, tá? E o Y da vértice. O X da vértice é 2 e o Y da vértice é 1, tá? Então, neste caso aqui, ó, é só marcar, não tem erro, ó. Não tem erro, ó. Menos 1 do Y da vértice e, no caso aqui, ó, o 2 do X da vértice, né? Marco uma bolinha bem no vértice. E aí, depois dessa situação, é só traçar o gráfico, não tem erro, tá? Então, é só vir aqui e fazer assim, ó. Lembrando que é só subir, ó. Não dá para ficar 100% perfeitinho, mas é isso aí, ó. Ok? E aí, formamos a nossa parábola, né? Está aí o gráfico da função do segundo grau completo. Beleza?